A paz do Senhor, bom dia, amado povo de Deus, queridos amados irmãos, queridas amadas irmãs, que Deus abençoe nosso dia, nossa quinta-feira, trabalho, família, em nome de Jesus e vossos lares. Queridos, vamos meditar na palavra do Senhor hoje, o que a palavra do Senhor nos diz, no capítulo 1 de Tiago, versículo 20. Tiago, capítulo 1, versículo 20. A palavra do Senhor nos diz: porque a ira do ser humano não é capaz de produzir a justiça de Deus. Repetindo, porque a ira do ser humano não é capaz de produzir a justiça de Deus. Queridos, aqui um texto que, se a gente for estudar profundamente, a gente vai aprender muito, mas também vai apanhar muito, né? Porque ele vai nos doutrinar muito. Aqui o texto deixa claro que a nossa ira, ela não produz a justiça de Deus. Nós muitas das vezes queremos fazer justiça com as próprias mãos, ou fazer a nossa justiça contra aquelas pessoas que nos perseguem, pessoas que blasfemam contra nós, que nos levantam falso testemunho, que nos julgam de forma errada, alguém que nos entristeceu falando algo ou fazendo algo. Mas geralmente, queridos, se você observar bem, sempre que a gente deseja fazer o mal a alguém, ou a gente guarda rancor, ressentimento de alguém, só quem sofre é a gente. Porque aquelas pessoas, elas continuam vivendo a vida delas, continuam achando que estão na razão, e quem está sofrendo é a gente. Eu falo isso por experiência própria. Já passei essa experiência na pele. E Deus não se agrada disso, querido. Nós precisamos clamar ao Senhor e sermos libertos. Através da oração, do clamor ao Senhor, do temor a Deus e a obediência, nós somos libertos. E nós devemos entregar, queridos. Se você está passando ou passou, se você que me ouve, tem alguém que você não fala há alguns anos, alguém que você não tem mais a mesma relação, está estremecido, somente um familiar, seja com quem for. Se você está mal com alguma pessoa por alguma situação, se você tem raiva, rancor, ressentimento no coração de alguém, entregue para Deus fazer a justiça dele. Agora, isso seja em qual área for, seja na questão do trabalho, até dentro da igreja, você ficou triste com alguém, deixe Deus fazer a justiça dele, porque a justiça de Deus, ela é justa, a nossa, ela é injusta, mas Deus é justo, e ele faz justiça conforme a sua vontade, o seu querer, e ele é justo. A justiça dele é perfeita. Muitas das vezes fazemos justiça com as próprias mãos, nos arrependemos depois e não dá mais para voltar atrás. E as consequências são terríveis para a nossa vida. Por isso eu preciso entregar aquelas pessoas que eu tenho rancor, ou que eu tenho ressentimento. Não devo ter isso no coração, mas se tenho que entregar a Deus e pedir para Deus trabalhar isso na minha vida e para que Ele faça a justiça dele. Porque muitas das vezes nós queremos nos colocar na posição de juízes e fazer juízo das outras pessoas. Mas se nos colocarmos em frente ao espelho e olharmos para nossos erros, para nossas falhas, para quantas pessoas nós já entristecemos, nós falamos o que não devíamos, pensamos o que não devíamos e agimos como não devíamos com elas, nós vamos ver que foi muito mal do que fizeram contra nós. Mas a gente não quer. Não julga a nós mesmos, a gente sempre quer julgar o próximo. Então devemos entregar a Deus, porque Deus é o justo juiz e Ele é quem faz justiça sobre mim, sobre você e sobre todos. Então, se você tem um rancor, tem um ressentimento, se há algo que precisa ser consertado, precisa ser trabalhado entre você e alguém, uma relação estremecida, há um ódio, um sentimento de rancor, há uma falta de perdão, se você não consegue perdoar, clame ao Senhor, entregue a Deus e deixe Deus fazer sua justiça. Porque Ele sim é justo. E olha o que a palavra ainda vai nos dizer no versículo 23. Portanto, se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, é semelhante a um homem que contempla o próprio rosto no espelho. E depois de admirar a si mesmo, sai e logo se esquece da sua aparência. Olha que texto forte. Então, devemos ouvir a palavra do Senhor e sermos praticantes. Se você tem alguma falta com alguém, se alguém fez algo mal a você, se é perseguido no trabalho, na escola, na igreja, seja onde for, entregue ao Senhor, que o Senhor no tempo certo vai fazer a sua justiça. O justo jamais ficará desamparado, o justo viverá pela fé. Então devemos ter fé, crer no Senhor, que Ele é Deus justo e juiz, e Ele tudo fará. Que Deus abençoe nosso dia, que Deus é um dia abençoado, em nome de Jesus.